Bom, aqui eu vou começar com o lápis B, e aí eu vou fazer essas mechas. Lembra que nos exercícios eu mostrei o lance de você fazer o traço sempre fino no começo e ao fim. Então isso vai seguir aqui, né? Começo e fim sempre fino, para dar sempre a continuidade, né? Ou o aspecto de continuidade conforme a gente vai prolongando os fios. Só vale lembrar que aqui, como eu estou trabalhando com lápis B, você percebe que ao fazer o traço ele vai ficando um pouco poroso, porque eu estou trabalhando num papel que é levemente poroso, que é o Fabriano, e um lápis B, que é um lápis relativamente macio. E conforme eu vou fazendo, por exemplo, eu faço 2, 3 traços até que fica bom, só que depois ele começa a ficar poroso. Só que você não deve se preocupar com isso, porque, olha só, conforme ele vai ficando esse aspecto mais poroso aqui, não sei se dá para ver aí no vídeo, ao passar o pincel, desaparece tudo isso. E aí ele fica um aspecto mais homogêneo, tá? Então não precisa se preocupar com esse lance mais poroso que aparece conforme você vai usando o lápis B, tá? Então eu vou continuar, eu só quis mostrar mesmo esse pedaço, porque é a partir disso que eu vou fazer todo o cabelo. Então vamos lá. E aí eu vou preservando as áreas mais claras, onde eu quero deixar uma mecha um pouco mais, com mais luz, né? Então aqui, por exemplo, eu quero deixar mais clara do que essa de trás. Então eu escureço essa de trás e deixo mais clara toda essa aqui. E aqui, conforme eu vou fazendo, eu quero deixar mais luz nessa região aqui de cima. Então eu vou escurecendo essa outra de baixo. E vou virando sempre o lápis, lembra aquele macetezinho de girar o lápis para pegar a ponta do grafite. Tô aí morrendo. É tipo eu, mano, porra. Não, mas eu acho que tem uns casamentos que... Ele fala da mente mestra, né? Anota aí meu Instagram, tá ali. Falando para no futuro, né? Anota aí. Ó, agora aqui, essa parte eu vou escurecendo com a lapiseira, fazendo alguns fios mais escuros para realçar essa parte onde há luz. Eu não quis compartilhar, entendeu? Bom, aqui agora eu vou trabalhando com lápis HB e aí eu vou traçando algumas partes mais escuras nessa mecha. Apesar dela ser clara, eu tenho que fazer algumas partes mais escuras para dar a sensação de alguns fios que passa por cima, dando esse aspecto da mecha mais clara mesmo em relação ao restante, né? E só que para que apareça essa sensação de luz aqui, eu preciso fazer alguns fios entre ela, mais escuro, e assim vai dando essa impressão aqui na mecha. E aí eu venho com o pincel, passo o pincel e depois eu vou passando a borracha ou a caneta borracha para fazer alguns fios mais claros. Mas observa aqui, ó, conforme ela vai ficando mais acinzentada, eu vou preparando para depois passar a caneta borracha e realçar
esses fios que eu me refiro, né, que são mais claros e tal. Aqui eu vou começar a passar a lapiseira porque ela dá um aspecto de fios mais fino e acho que dá um acabamento melhor. E agora aqui eu começo a descer e vou fazer essa mecha aqui mais escura. Só que essa mecha eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou usar o lápis 5B, que até agora a gente não usou, porque como ela é bem escura, ou eu quero que ela fique bem escura, eu já vou fazer direto com o 5B e depois eu vou trabalhar com a lapiseira para fazer uns fios mais finos aqui na parte onde eu quero mais luz. E aí eu faço mais escuro aqui embaixo e mais escuro aqui em cima, abaixo dessa mecha. E aí eu vou trazendo essa parte escura aqui para a parte do rosto, porque daí vai misturar o fundo escuro do cabelo com essa parte mais sombreada do rosto. Ó, tudo com o 5B, né? Então ficou bem escuro. E o interessante dessa parte mais escura de ser feita com o 5B é que a hora que você passa o pincel praticamente já fica pronto, né? Talvez depois a gente passe um pouco a lapiseira, mas pela experiência que eu tenho de fazer desse jeito, é uma vez só que você passa o pincel nessa parte já dá um aspecto pronto praticamente. Então aqui essa parte só com o lápis 5B e pincel. Aí agora aqui também com o pincel eu faço essa passagem, né, da parte do cabelo para o rosto, deixando bem escuro. E agora eu continuo aqui toda essa parte de baixo. Só que como aqui tem o pescoço, eu vou fazer primeiro esse sombreado todo aqui e depois eu vou fazer essa mecha do cabelo, porque senão depois na hora de fazer o cinza, esse preto aqui pode atrapalhar tudo. Então eu vou fazer primeiro com um lápis B, vou só apontar um pouco esse lápis. Vocês estão acostumados a gravar o Chico, né, mano? O Chico vai até às 5. E agora aqui eu vou fazendo então com o lápis B toda essa parte sombreada primeiro, vou esfumar com o papel higiênico tudo e depois eu volto fazendo o cabelo aqui. Agora aqui eu só fiz esse pedaço, tá? Depois eu vou passar o papel. Mas eu vou, antes de passar o papel, eu já vou fazer esse outro lado, porque daí depois eu já passo o papel higiênico em toda essa parte. Daniel. E agora passar o papel higiênico. Do outro lado aqui também.
aqui eu vou jogar um pouco mais de sombra toda nessa parte abaixo do queixo para esfumar também com o papel higiênico. E aqui eu vou fazendo toda essa parte com o lápis B. Depois de tudo pronto, aqui com o lápis B, dependendo da tonalidade, eu vou saber se eu preciso realmente usar outro lápis para ficar um pouco mais escuro, ou somente com esse já é o suficiente para chegar na tonalidade que eu quero. Então aqui eu vou passar o papel e tal, e ver qual a tonalidade que vai chegando para saber se escureço mais ou não. E se caso for escurecer, se vai ser realmente com o mesmo lápis, ou seja, o B, ou um outro um pouco mais escuro. Ó, aqui eu vejo que ficou um pouco falhado, então eu vou preencher um pouco mais ainda com o B. Depois, se houver necessidade, eu uso outra tonalidade. E aí passo novamente, depois de ter usado o lápis B pela segunda vez, eu venho com o papel higiênico suavizando os traços para ver como fica. Então aqui vamos espalhar um pouco mais escuro por toda essa parte. Aí agora essa parte eu vou escurecer ainda um pouco mais aqui, trazendo essa sombra para cá. Ainda com o lápis B. E passo o papel para fazer essa parte mais escura que eu acabei de sombrear. Aqui eu vou escurecer um pouco mais abaixo do lábio. E passar o papel também para dar esse sombreado nessa mesma região. E essa luz aqui no queixo também, ela não precisa ser tão branca. Eu posso deixar um pouco mais suave, só representando realmente onde há luz, ou seja, ao passo que eu faço essa sombra em volta, eu já mostro que aqui há um ponto de luz, mas não tão branco como eu vinha demonstrando. E agora essa parte aqui do pescoço para finalizar esse lado. E aí agora eu vou concluir essa parte do cabelo para depois seguir aqui adiante essa parte de cima, né? Essa parte do cabelo, do mesmo jeito que eu fiz essa mecha com o lápis 5B, eu vou fazer essa também do mesmo jeito. Lembrando só que eu quero um pouco mais de luz aqui, eu vou
trabalhar as partes escuras em volta disso. Eu vou fazer com a lapiseira porque eu quero deixar uns fios mais finos, aparentemente. Então eu vou explorar esse lado, deixando um estilo de traçado mais fino, não tão rústico, porque com o lápis 5B fica muito rústico, né? Fica muito poroso. Os traços ficam muito grossos, por mais que você gire o lápis, ainda assim é difícil manter o traço fino. Agora com a lapiseira é um pouco mais fácil. É? Por quê? Eles quem? Como vendedor e tal, negociando os produtos chineses e tal, é bem minha vida, minha forma de pensar e tudo, eu não consigo parar mais não. Leio um atrás do outro. Bom, aqui eu vou fazer essa passagem da mecha de cabelo para o pescoço, né? E fazendo uma espécie de degradê aqui para não ficar muito seca a passagem. E aí para isso eu vou passar o esfuminho. E também o pincel. Então pronto, essa parte aqui do cabelo tá pronta. E aí agora, antes de vir aqui para cima, vou só dar uns retoques aqui e a gente continuar ali para cima. Eu tô só fechando um pouco mais, num tom mais acinzentado, porém eu vou passar a caneta borracha aqui nesse pedaço para fazer alguns fiozinhos bem finos e brancos. E agora com essa borracha bem fininha, eu venho e faço alguns fios. Tá pegando aí, Daniel? E aí a gente faz alguns fiozinhos assim. E já deixa mais marcado, né, essa parte da mecha mais clara do cabelo. E agora eu vou subindo aqui. E a forma como eu trabalho com a borracha é bem parecida com a forma que eu trabalho com o lápis.
fazendo também pensando no início e no fim do fio sendo fino. Então tá aqui essa parte. Aqui com o lápis H eu estou dando alguns retoques, só para não ficar alguns traços muito brancos, né? Às vezes a gente passa a borracha, fica mais branco do que a gente gostaria. Então eu venho e dou alguns retoquezinhos. E aí agora eu vou chegando aqui para essa parte de cima. Aí eu vou fazer agora com o lápis HB. Depois eu vou completando com a lapiseira, conforme eu for vendo a necessidade de escurecer. Ô Ilha, traz um copo d'água pra mim, fazendo um favor. Ah, é o vento, mano. Tem jeito. E agora eu vou fazendo tudo aqui com o lápis HB, toda essa parte. Vou tentar desenhar essa mecha fazendo uma luz bem evidente aqui, para depois a gente continuar esse lado. E aqui agora a gente vem com o lápis 5B, fazendo toda essa parte mais escura por baixo da mecha. E aí eu passo um pincel para ficar bem esfumaçado. Porém, eu venho também com a lapiseira, deixando uns fios mais finos e dando um aspecto mais natural a essa parte da raiz do cabelo, né? Então aí fica bem natural mesmo essa parte com os traços mais finos e tal. E aqui esse começo mais próximo à raiz também vou fazer bem escuro, clareando ao passo que vem para cá. E aqui todo esse começo bem escuro, né, mais próximo à raiz do cabelo. Bom, agora a gente vai começar a fazer essa parte aqui, e aí eu vou fazer praticamente tudo com a lapiseira, né, daqui para cima. Esse começo aqui, né, e aqui eu vou puxando algumas partes mais escuras, preservando outras mais claras para dar a sensação de luz na mecha que a gente está fazendo aqui. Inclusive o Chico usa umas.
aí agora, depois de fazer essa parte, eu venho com o pincel, igual aquele exercício de cabelo que a gente fez. Só com o pincel a gente já dá o efeito de luz e sombra nas mechas, né? A gente faz com a lapiseira e depois vem com o pincel fazendo esse efeito que fica bem realista. E aqui eu vou fazendo essa parte da mecha, porém deixando bastante fios brancos no meio, porque esses fios mais claros, né, ou brancos, na hora que passar o pincel eles dão um destaque parecido com esses, né? Então é interessante saber onde deixá-los, porque dá um aspecto bonito no desenho. E aqui sempre que eu trabalho com a lapiseira e que eu quero deixar mais luz nas mechas que eu estou fazendo, eu vou fazendo alguns riscos e vou preservando esse lance de aparecer bastante espaço em branco entre os fios que eu desenho, porque eu já sei que a hora que eu passar o pincel nessas partes vai dar um efeito legal assim de brilho, né? Fica parecendo brilhos assim entre os fios. Agora eu venho descendo aqui para essa parte. Eu vou preservar bastante luz aqui nessas mechas que descem. Para dar uma sensação de naturalidade e movimento nos fios. Aqui eu vou virar para poder fazer essa raiz aqui. Tá pegando? E aqui eu fortaleço alguns fios para poder agora passar o pincel. E aí, conforme eu passar o pincel, aí eu vou retocar onde eu perceber que precisa escurecer um pouco mais. Beleza demais. Aqui é tipo ganhando par. Eu sou louco para ir num evento ao vivo do Murilo, hein, mano? Ainda. Meu, dormiu? Leva o desenho. Não, eu dou uma paradinha porque essa aí é a principal. Tá gravando já? Bom, agora aqui a gente então segue fazendo o mesmo esquema que foi feito aqui em cima, só que com movimentos um pouco mais longos para poder desenhar a mecha inteira.
mas é o mesmo jeito de fazer. Como eu já disse em outras aulas, eu tenho facilidade de fazer o traço de baixo para cima. Então eu sempre procuro fazer da forma como é mais cômodo para mim. E que eu sei que eu vou fazer um estilo de movimento, de traço que vai sair bem feito. Então eu vou puxando, né, sempre com o final fino, e assim eu vou misturando outros movimentos, mas sempre com o final fino, para que um traço termine dentro do outro e assim não fique parecendo emendas. Até porque você tirou esse peso no começo. Aham. Assim, Aham. E era verdade mesmo, mano. Acho que eu não tinha um tema bem definido para abordar. E hoje eu vejo quanto que isso influencia numa palestra. Se você não tiver uma mensagem que você sabe que você quer entregar, só que o legal não é só escrever, o legal é o tanto que você aprende fazendo isso, mano. Então, tipo, não, primeiro que ela te faz umas perguntas, cara, que você fala. Bom, aqui eu já vou fechando as partes escuras que eu quero, preservando somente as mechas mais claras mesmo. E aos poucos isso vai ganhando forma. É exatamente a mesma forma de pensar a respeito da sombra que você vai construindo, né? No desenho de cabelo é a mesma coisa. A gente vai aos poucos compondo. Aqui eu já estou com um lápis HB, só para poder amenizar um pouco as luzes que foram ficando aqui, porque nem sempre elas ficam legais. Às vezes, se exagerar na luz, acaba ficando meio artificial. Então eu gosto de passar também um lápis HB para suavizar as passagens e deixar uma ou outra luz um pouco mais forte, um pouco mais aparente, para ficar algo mais natural e não ficar também com um aspecto manchado. E agora finalizar essa parte. pô, estragou tudo aí, meu. Caramba, tá avançado. Meia hora já tá. Nossa, já no jardim. Mano,
Agora só dando alguns retoquezinhos aqui, deixando bem suave as passagens de sombreamento e tal, e escurecendo em alguns pontos, né? Por exemplo, sobrancelha, dando uma reforçada aqui na tonalidade dela e tal. E agora aqui na outra sobrancelha também um pouco mais escura, chegando numa tonalidade mais sombreada, fazendo os fios também um pouco mais escuros, que dá mais vida, né, no contraste do desenho e tal. E tá aqui. Fazer um sombreado aqui no queixo, um pouco mais escuro, abrindo para baixo para não ficar essa marca tão clara, aqui separando o maxilar do pescoço, né? Vou virando e tentando chegar numa tonalidade mais escura aqui. Estou fazendo com o B, mas eu vou mudar, vou fazer com o 2B. Eu acho que vou chegar nessa tonalidade que eu quero de uma forma mais precisa. E espalhando um pouco aqui para baixo para não ficar tão claro entre uma coisa e outra, mas também escurecendo aqui, porque aí tudo valoriza, né? Não só o queixo que eu joguei a sombra, mas também a parte de baixo do queixo que vai para o pescoço nessa sombra projetada. E aí aqui eu passo papel higiênico só para escurecer um pouco mais, ou só para espalhar um pouco mais, melhor dizendo, e fazer toda essa transição. Aqui esses brilhos que eu deixei no nariz também vou suavizar um pouco. Na verdade eu estou suavizando todos os brilhos que eu deixei para não ficar tão branco, né? E assim não ficar tão contrastado. Aqui em cima do lábio também, só que esse em cima do lábio eu vou usar uma caneta borracha para fazer aqui um detalhezinho. Destaca um pouco mais e uma pequena textura assim bem sutil na parte superior do lábio, que também dá um destaque interessante aqui. E é isso. Aqui no cabelo eu sempre gosto de dar um acabamento fazendo uns fios assim um pouco mais soltos na raiz, mais soltos não, mais entrando assim para a testa, né? Para não ficar tão certinho, eu puxo alguns fios um pouco e passo o esfuminho para fazer essa passagem e ficar um aspecto mais natural, não ficar tão certinho, né? Toda essa parte. E aqui também eu passo o pincel.
Aqui às vezes eu faço até alguns fios. Essa raiz do cabelo é interessante fazer bem alongada, porque fica um aspecto mais natural mesmo, mais realista, né? Não fica aquela coisa tão recortada e com traços tão precisos. Na verdade é essa irregularidade que dá a sensação mais natural, mais realista no desenho. E tá aqui o desenho que você tem aí como desafio para fazer e postar no grupo do Facebook para a gente avaliar e te auxiliar a fazer um trabalho parecido e até melhor, dependendo do seu empenho, da sua dedicação em colocar em prática essa técnica que foi vista aqui, tá? Agora, para finalizar, a gente passa um spray fixador no desenho, e aí você vai ver, para que você também adquira um e proteja os desenhos que você fizer com spray, né? A gente vai finalizar fazendo assim. Vou só assinar esse trabalho. E agora aplicar o spray para finalizar. Então agora aqui, para a gente passar o fixador, eu vou colocar aqui numa placa de isopor, né? Pode ser uma chapa de madeira, qualquer coisa, você só coloca em pé. E o spray fixador que eu uso é esse aqui, da Acrylex Fosco, e aí é só agitar e aplicar no desenho. Aí eu normalmente aplico assim pequenas passadas . Ele fica levemente mais escuro, só que todo aquele brilho do grafite desaparece quando passa o fixador e ele dá uma tonalidade mais homogênea no desenho. E aí só esperar secar aí coisa de 5 minutos, e aí você pode colocar dentro de uma pasta com plástico, né? E aí o plástico não suja mais, né? Com o grafite não solta mais. Só que depois que você passa o spray, você não pode mexer mais no desenho, né? Não tem mais o que fazer no desenho, ele está finalizado, ok? Espero que você tenha gostado também dessa aula e vamos lá, agora desenhar.